O Senhor colocou uma palavra no meu coração há alguns anos atrás, e eu me senti muito tentada nessa palavra. E é uma das passagens que eu muito admiro, porque ela vai envolver o gadareno, mas não vou ministrar essa palavra na íntegra, porque o Senhor me levou para outro caminho. Mas eu quero falar hoje da tempestade. Eu sei que na minha última ministração eu falei que 2023, final de 23, início 21, 24 foi confuso, foi mexido. E algumas coisas elas se revelam em meio à tempestade. Mas hoje eu quero falar da tempestade, mas eu também quero que você entenda qual é o verdadeiro propósito da tempestade na nossa vida, na nossa casa, e se de fato as tempestades que se apresentam, de onde elas vêm. E uma das coisas que eu tenho percebido nesse tempo é a falta de discernimento de espírito. Estamos diante de uma geração muito confusa. E isso numa totalidade em função de uma avalanche de informações que recebemos diariamente. Isso é muito comum. Se abrimos as nossas redes sociais, se sentamos diante das televisões, você recebe uma avalanche de informações. Então, a realidade é que no final da temporada nós já não sabemos se tudo que estamos pensando é oriundo da nossa mesma fonte ou se realmente foram ideias que foram apresentadas acerca de assuntos e acerca de circunstâncias. E discernimento é uma das coisas que nós precisamos desenvolver. E eu te desafio muito a colocar aí nas suas pautas de oração, incluir discernimento de espírito. Você precisa pedir discernimento de espírito. Discernimento para você saber o que é Deus, o que não é Deus, o que é demônio, o que não é demônio, quem é amigo, quem não é amigo, qual é o emprego, se é de Deus. Discernimento de espírito. Discernimento para você saber se você está no ambiente certo, se você não está, se as pessoas realmente são as pessoas enviadas da parte de Deus ou se não são. Discernimento de espírito. E uma das coisas que essa passagem de Marcos no capítulo 4, ela vai nos mostrar e vai nos ensinar é exatamente um pouco sobre isso. Porque vai falar de um discernimento que em um determinado momento não estava tão apurado e tão afinado. E o grande risco que nós corremos quando estamos expostos a relacionamentos adversos, que não temos o discernimento, são riscos altíssimos. E podem comprometer o seu propósito. Mas deixe-me te falar algo. Eu vou incansavelmente falar isso aqui nessa igreja, porque existe uma onda nesse tempo. Qual é a onda? O ser humano não precisa se desenvolver e não precisa se conhecer. Só que eu sou totalmente contra esse tipo de discurso falido. Porque é falido, gente. A identidade de Jesus nos revela quem nós ainda não nos tornamos. Mas normalmente estamos com Jesus, caminhamos com Ele, dizemos que conhecemos Ele, mas na primeira adversidade provamos que não conhecemos Ele. E provamos que pouco também nos conhecemos. Por quê? Porque quem se conhece deveria de conhecer quem está caminhando contigo na jornada. E quem é que está caminhando contigo na jornada? Jesus. Então, se nos conhecemos, se sabemos quais são os abismos, que são os nossos riscos, porque todos nós sabemos quais são os nossos abismos. Todos nós sabemos quais são os nossos riscos. Se não sabemos, deveríamos saber. Se ainda não atingimos o nível que só nós, no nosso interior, sabemos que não atingimos, devemos saber que não atingimos. E a grande realidade é que, às vezes, caminhamos com Jesus, ouvimos falar de Jesus, dizemos até que conhecemos a Jesus, mas nós conhecemos Jesus. Ele nos conhece, mas nós não nos conhecemos, porque quem trai
nos traz somos nós mesmos. Você está entendendo isso aqui? E a grande realidade é que nesse tempo, um dos maiores inimigos da igreja não é o diabo. Eu vou falar para você, você vai ficar chocado, mas infelizmente, eu vou falar infelizmente, porque melhor seria se fosse. Um dos maiores inimigos da igreja nesse tempo é o próprio ser humano. Porque o próprio ser humano não se conhece e transmite responsabilidades a outros, e sucessos, insucessos, fracassos. Relacionamento que não dá certo é porque a igreja não tem palestra de casais. Tá comigo? Relacionamento não tá dando certo é porque eu acho que na igreja tinha que falar mais sobre família. A vida financeira não tá boa é porque eu acho que pede muito, né? Então, ao invés de eu investir na minha vida, eu estou investindo demais na igreja porque a igreja pede demais. Se eu não consigo evoluir, então, se nós começarmos a olhar para o nosso próprio umbigo e olharmos para dentro de nós e vermos quais são as tempestades que precisam ser aplacadas internamente, no coração, na mente, nas emoções, na vida espiritual, nós vamos parar de dizer que o nosso barco está afundando por causa da igreja, está afundando por causa do trabalho, está afundando por causa de situações. Então, quais são as tempestades que nós precisamos discernir, que estão fazendo o nosso barco balançar, e não entendemos que quem está no barco somos nós. E se o barco que nós estamos, Jesus está nele, não tem outro caminho. Não vai dar errado. Não, acho que você não está aqui comigo. Não vai dar errado. Eu vou te dizer que não vai dar errado. Eu vim aqui nessa noite pregar para você essa palavra. Não vai dar errado. Não vai. Pode estar até se apresentando um pouquinho de água dentro do teu barco. Possa ser que você olhe para o barco e ache até que ele está furado. Porque possa ser que tenha até água em excesso. Mas eu vou te falar o seguinte: não vai dar errado. Não vai dar errado. Se teu barco está naufragando, procure o excesso de bagagem que está dentro dele. Vá de uma ponta a outra. Vasculhe as mochilas de pessoas. Vasculhe o barco. Veja o que tem de excesso no barco. Não tenha medo. Se necessário for, se disfarça de bagagens. Se necessário for, se disfarça de alguns contrapesos, para que você chegue do outro lado. Porque eu vim aqui te anunciar, você vai chegar. Pode ter tempestade, mas você vai chegar, tudo bem. Tempestade não é ausência de presença. Não. Uma geração que não consegue lidar com as tempestades e com os ventos adversos da vida. Fazem parte. Esses dias eu disse para o Azaf o seguinte. Ele estava muito inquieto, ele queria uma solução rápida. Dominantes, né? Minha casa é uma casa lotada de dominantes. E sabe como é que é dominante, né? Ele é pequenininho, mas ele é dominante, territorialista, ruge como um leão grande. E ele queria algo. E tinha que ser naquela hora. Eu falei, olha só, você vai esperar. Mas eu... Falei, você vai esperar. Porque na minha casa não tem esse negócio de psicologia positiva não, tá? A psicologia positiva é a minha. Foi a que deu certo ali, ó. Minha psicologia positiva espiritual. Essa foi a minha escola. Foi com irmãs assim, ó. Foi a minha psicologia espiritual. E a psicologia que deu certo na minha vida é a que eu vou aplicar na vida dos meus filhos. Então não vem com essa conversa fiada de que a gente tem que pedir permissão para a criança, que isso aí não cola na minha casa não.
Eu ainda não perdi o controle, nem meu esposo. E aí eu falei para ele, porque, gente, são pais fracos, emocionalmente, tem medo do filho ficar magoado com ele. E dane-se se o filho ficar magoado com você, vai magoar hoje, vai desmagoar daqui a... Quando ele precisar de um pix, ele vai desmagoar rapidinho. Antigamente não tinha pix, né? A nossa mágoa tinha que acabar quando a gente pedia para ir na matinê. Você não é dessa época, né? Revelei minha idade aí, ó. Mas como hoje em dia não tem mais isso, né? A geração agora não pede mais liberação para ir para matinê, né? Bate a porta e diz, fui. Na minha época, se eu fizesse isso, eu recebia uma unção assim nos meus cabelos, né? Sim, eu recebia assim, um esticamento, um alongamento no meu cabelo. Para não falar... Os entendedores entenderam, né? Meus cabelos, eles eram testados assim, né? No esticamento. E nível de resistência era testado e eu voltava estaticamente para o mesmo lugar se eu não quisesse ficar sem o meu couro cabeludo. Mas ele falou para mim, mãe, tem que ser agora, tem que ser agora. Eu falei, olha só, vou te falar o seguinte, você vai esperar. Por que você está falando isso, profeta? Você vai entender, eu já vou ler o texto. E aí ele ficou bravo, eu falei, porque é o seguinte... Tudo que nós estamos hoje diante é de uma geração ansiosa. E o que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro. A ansiedade é você estar com o teu corpo presente, vendo a realidade presente, mas a sua mente está num futuro que você sabe que ainda não foi resolvido. Então, por causa desse tipo de comportamento, nós estamos diante de uma geração ansiosa. E às vezes estão tomando medicações fortíssimas. Estão debaixo de tratamentos que, na verdade, só precisariam de um comando na mente. Mas por que estão assim? Porque é uma geração que aprendeu a velocidade das coisas. Tudo hoje é muito veloz. Se eu quero uma resposta, eu mando um WhatsApp. Antigamente levava alguns dias. Está comigo? Se eu precisava de algo, eu tinha que entrar num ônibus e me submeter, talvez, a 1 hora até chegar lá. Hoje... A galera da moto aí chama o mototáxi, o Ubertáxi, 10 minutos. Vocês estão entendendo? É uma geração que não consegue esperar. E existem coisas na vida que não adianta, você vai ter que esperar. E com Deus é assim. Eu falei para ele, olha só, meu irmão, vou te falar o seguinte. Se você não aprende a esperar comigo, que sou tua mãe, me vendo, ouvindo a minha voz, você vai aprender a esperar quando Deus disser para você... não, ou quando Deus não te responder. Então eu disse para ele, você vai aprender a esperar comigo, para você entender e esperar com Deus, que você não vê. Porque se nós não entendemos o poder da espera, nós somos uma geração fadada ao fracasso. E a realidade é que nessa passagem aqui eu vejo um grupo de barbados, de homens, que não entenderam o processo do caminho, se desesperaram, perderam todo o equilíbrio, fizeram a abordagem errada com a pessoa errada, descredibilizaram quem estava na companhia deles, falaram de maneira pedante. Se você for ler o texto, você vai ver o tom que utilizaram falando com Jesus. Jesus não era um coleguinha deles. Jesus era alguém que estava com eles, discipulando, treinando. Está comigo? Jesus, olha, Jesus era o amigo, Jesus era o cara legal, Jesus era o remidor, Jesus era o salvador, Jesus era o curador, Jesus era o libertador, Jesus era o Messias. E mesmo assim, quando eles viram o desespero dentro do barco, não souberam lidar com a condição tempestuosa. E aí gerou o problema. Por quê? Porque quando eu não resolvo do meu jeito, eu preciso arrumar um culpado. E aí eles foram lá e, mas você não está vendo? Jesus, que o barco está afundando, como é que você consegue dormir? Ou seja, é aquela situação, né? A casa está caindo, isso acontece muito com mulher e o marido, né? Marido e mulher. A mulher está se descabelando, mas como é que a gente vai fazer para pagar a conta? E o marido faz assim, ué, deixa Deus trabalhar, ué. E aí a mulher está assim, ó, aqui, ó, arrancando os cabelos, mas
perde o controle. Parece que está andando em uma corda sem estar bamba. Por quê? Porque são os temperamentos diferentes. Do que vai adiantar se descabelar se fugir o teu controle? Você não pode morrer. Está comigo? E os discípulos estavam aqui nessa situação. Só que a diferença é quem estava com eles no barco. Quem estava no meio da tempestade? Quem estava conduzindo junto com eles? É a diferença. Então, se eu sei quem está comigo, conduzindo, muda tudo. Quem está com você? Você pode saber quem está com você, mas presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Você pode saber quem está com você na teoria, mas se você não souber quem é você, não vai adiantar quem está com você. Vou repetir, você pode saber quem é Jesus. Só que o problema não está em você saber ou não saber quem Ele é. O problema está em você não saber quem você é. Porque existem milagres que não dependem dEle. Porque o que é dEle, Ele vai fazer. Na realidade, o tempo mental humano é que no futuro, ou daqui a algum tempo, Ele vai fazer. Só que a realidade era que quando Jesus estava na embarcação, Ele não iria fazer. O que eles não entenderam é que Jesus já tinha tido o controle da tempestade. As ondas, o vento, porque no original, essa tempestade significa ventos. Ventos tempestuosos, tempestade de vento. Então a realidade é que a situação estava aquela ventania. Era impossível dar errado. Se eles soubessem a verdadeira identidade de quem estava com eles. Então deixa eu te falar uma coisa. E aí agora você vai ler comigo Marcos 4:35. Hoje é importante você decidir. Hoje é importante você olhar para seu coração e dizer: Senhor, realmente eu te conheço? E se eu te conheço, de fato, eu me conheço? Ao ponto de dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, eu até sei que o Senhor está na minha vida, e eu sei quem o Senhor é. Só que tem horas que eu não sei quem eu sou. Por quê? Porque eu me assusto com o meu comportamento diante de quem o Senhor é. Se eu sei quem o Senhor é, eu não cometo tais atrocidades, porque eu sei quem Ele é. Se eu digo que conheço e cometo tais atrocidades, o problema está em mim. Então eu vim aqui hoje dizer para você: abra teu espírito, arranque as couraças, para que você possa ser imergido em um novo nível, em um nível profundo de conhecer e ser conhecido. Em dizer: Senhor, eu te conheço, mas eu te conheço, mas também o Senhor me conhece. Sabe, Jesus, Ele está aqui. E Ele não quer que você saia daqui com uma visão hoje apenas de que Ele é um cara legal e que o culto foi muito legal. Ele quer que você saia daqui hoje com essa consciência de quem Ele é, de quem você é, de como você está. Se diz que o conhece, porque comete tais coisas. Se não for para transformar, se não for para impactar, não é o Evangelho. O Evangelho não vai se adequar, não é adequação. O Evangelho é transformação. O Evangelho é nos tirar de uma zona, de um ambiente, nos colocar em outro que não vai caber, não vai caber. Tudo que a Bíblia fala acerca de mim não se encaixa com quem eu sou na minha natureza adâmica. Não se encaixa. Por isso que dói. Por isso que quando eles viram a atitude, até eles se chocaram. E esses dias eu vi o Felipe Valadão falar algo incrível. Ele disse: tem pessoas
pessoas que têm a arte de extrair de nós a nossa pior versão. Você viu? Forte, né? Ele disse, olha, eu vi e vivi. Tem gente que tem a natureza de tirar de você o que é de pior. E aí, a essa geração mimizenta vai dizer, mas será que tem coisas tão ruins assim em mim? Ó, querubim ungido. Pim! Céu está te aguardando. Porque em mim tem coisa ruim sim. E que bom que eu conheço Jesus, mas eu também me conheço. Porque eu prefiro me conhecer do que deixar o diabo vir dizer em mim o que está ruim em mim. Lacrou? É bom sabermos o que é de ruim em nós. Porque não vai ser ninguém usado pelo diabo que vai dizer para você o que é ruim em você. Porque quando ele te disser, você vai falar assim, eu já estou em processo de mudança. Eu já estou em processo de transformação. Porque o diabo é acusador. Ele não é modelador e não transformador. O diabo aponta, mas o evangelho transforma. Então, se tem gente te apontando, está ocupando o papel do diabo. Porque o papel de Jesus é: eu denuncio o teu pecado, mas eu te ajudo a consertar ele. Sabe, se fosse nesse tempo, se Jesus fosse essa pessoa diferente, esquisita, desse tempo, dessa geração, ia falar assim, vamos mandar um WhatsApp para mudar o barco. Ou então vamos fazer o seguinte, eu estou muito chateado, vou pular desse barco, vou deixar você morrer aí. Porque é a geração que diz que ama, né? Mas mata pra caramba. Quem ama não maltrata. Quem ama protege. Quem ama denuncia. Jesus estava diante dessa situação difícil. Eu não queria estar na pele de Jesus. Eu não queria. Que é isso, profeta? Eu não queria, não. Porque eu me conheço. A pessoa está dormindo, Marcela. Se acordada dessa forma, vamos ler o texto? Sendo quem ele era. Olha essa coisa forte. Quem sabe quem é, sabe o que carrega. Então o outro só dá aquilo que ele tem. É por isso que eles estavam apavorados, irritados, agoniados, atacados, envenenados. Sei lá o que eles estavam, chateados. Mas o que Jesus tinha no meio da tempestade? Calmaria. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode até ter medo dentro da tempestade, mas você precisa ter confiança. Eu vou repetir. Você pode ter medo dentro da tempestade, mas você precisa ter confiança. Você pode ter medo, vou repetir, mas você precisa ter confiança. Eu digo e repito e vou falar isso aqui. Você pode não controlar o que você pensa, mas governa o que sente. Entram coisas na sua mente, entram coisas na minha mente que nos fazem chorar, que nos fazem em algum momento temer e até achar ou até duvidar. Porque se você não duvida, você é santo, eu duvido. Porque o problema não está em quem me prometeu, o problema está em mim, quando eu olho a minha minha falta de capacidade. E eu sei que ele me prometeu, mas o problema não está nele que me prometeu. O problema está quando eu olho para mim, eu vejo a minha falta de condição de entrar em congruência com o que ele disse. E aí o problema não é porque eu não conheço, eu conheço ele. Só que o problema é que eu me conheço. E esse é o problema, tá tudo bem. Eu me conheço, e como é que eu mudo o que está ruim em mim? A palavra. É a palavra que vai entrando, como diz o nosso pastor Paulo Canuto. É o verbo vai entrando e vai nos modelando. E vai nos fazendo um indivíduo melhor. Mudou tudo, gente. Marcos 4,35 está escrito, naquele mesmo dia, para não ficar nas minhas palavras, ao cair da tarde,
pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e os outros barcos o seguiam. E aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval. E as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi enchendo de água. E Jesus estava na popa, gente. Olha onde Jesus estava. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre! Olha a pontuação que está aí, ó. Mestre! Não te importas que pereçamos? Essa é a pontuação, gente. Eu não estou inventando, não. Está aqui, ó. Olha como é que eles foram falar com quem era o autor da vida. Eles já estão dando um diagnóstico final e ainda estão comprometendo o sentimento de alguém que amava eles. Você está vendo como que tem pessoas que às vezes estão perto e que querem fazer um papel dentro de você ou na sua vida de autoavaliação que nunca passou nem pela sua cabeça? Jesus estava descansando. Ele tinha vindo de um dia cansativo. Se você for ler, você vai ver que Jesus tinha operado milagres aquele dia inteiro. Ele estava cansado, gente. Agora, quando ele entra no barco com um travesseiro, já é a senha. Vou repetir para você que lê o texto e não presta atenção. Quando ele entra no barco com um travesseiro, já é a senha. Ô, evangelista. Ali, a história já tinha tido início, meio e fim. Botou o travesseiro. Alguém que vai entrar num barco, que vai afundar, vai entrar com o travesseiro? Aí eu vou dizer para você, o problema era, conheciam ou não conheciam Jesus? Meu irmão, os caras andavam com Jesus. Você tem noção do que é? Os caras cansavam, evangelista? De ver mão, de ver braço, de ver perna esticando, de ver... A realidade presta atenção, eles estavam indo para Gadara. Lá eles sabiam que eles iam encontrar. Você acha o quê? Um cara que dorme em cima das catatumbas, que não tem corrente que prenda ele, não é um cara famoso? Você acha que o gadareno não era uma pessoa conhecida acerca daquela localidade? Era falado que tem do outro lado um homem que nada o detém. Legiões de demônio. A legião era entendida-se como, no mínimo, 6.000 homens, 6.000 soldados compunham uma legião. Imagine 6.000 demônios na vida de um homem. Então eles sabiam aonde eles estavam indo, gente. Eles sabiam que Jesus estava mudando a rota para resolver uma questão lá do outro lado. Quem ia tirar um povo de um lugar para levar para um outro, ia levar para morrer? O problema nunca esteve no que Jesus ia fazer, o problema estava neles. E aí o texto diz: mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou o mar. Olha, Jesus nem com eles não falou. Falou: eu não vou falar com vocês. Eu não tenho o que falar com vocês. A minha conversa não é com o incrédulo. Eu falo com quem me obedece. Pegou outra senha? Eu estou querendo que Jesus fale comigo. Pegou? Rafael pegou. Não quero assunto com gente incrédula. Deixa eu tratar com os demônios, porque eles me obedecem. Aleluia! É tempo da igreja entender isso. Aí ele disse: aquieta-te, silencia-te.
Porque era vento e barulho. Pá, pá, pá. Ele disse: está afetando os dois sentidos espirituais desses cabras. Audição e visão. Estão cegos e surdos. Preciso mudar o que eles estão ouvindo para eles entenderem. E logo o vento serenou. E houve completa bonança. Depois que ele resolveu, e indagou os seus discípulos: por que sois covardes? Se fosse hoje, ele ia ser cancelado. Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor. E comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, os caras estavam com Jesus e no final eles fazem essa pergunta. Vocês acham que mudou isso aí? Porque a realidade é que nós só reconhecemos o poderio de Cristo quando tudo está dando bem. Quando tudo está dando errado, nós procuramos aonde Ele está, o que Ele está fazendo, por que Ele nos deixou passar por isso e quem é Ele que permitiu que eu passasse por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, as tempestades, isso aqui eu ouvi nitidamente no meu espírito. As tempestades, elas não são para revelar quem Jesus é. As tempestades nos revelam quem nós somos para nós mesmos. Então pare de endemonizar o que Deus permitiu para que você se conheça. Depois que você se conhecer, você vai ter autoridade para repreender. Depois que você repreender comportamentos, pensamentos, aí sim, você vai estar pronta para combater o mundo espiritual. Sabe? Uma das coisas que o Espírito Santo me disse tem muita gente procurando esclarecimento de destino, esclarecimento de tantas coisas na vida. Quando na verdade o que está faltando não é Deus te dar clareza acerca da sua vida, é Deus te entregar disciplina para a sua vida. Teu mapa já veio desde a eternidade. Quando você veio da eternidade, na sua bagagem e dentro de você tinha tudo que você precisava. Não está faltando nada. O que está faltando? Está faltando disciplina. Disciplina para quê? Disciplina para você exercitar o que você já tem. Porque se você exercita o que você já tem, você está pronto para ir para uma nova fase. Tem gente que ficou aqui impactado com o testemunho, né? Do apartamento novo. Do novo apartamento. Mas para entrar no novo apartamento, teve que ter disciplina no velho. A realidade é que, além disso, essa geração tem um sério problema. Soberba. Vou repetir. Soberba. Na minha época, nós viemos de degraus, né, meu amor? Saímos de uma bicicleta. Isso aqui é um exemplo da minha vida, tá? Saímos de uma bicicleta. Da bicicleta nós entramos num Fusca. Do Fusca nós entramos num Gol. Do Gol nós passamos, né, um Gol Bolinha daquele antigo. Do Gol Bolinha a gente passou por um Siena. Do Siena... Só que hoje, o seguinte se não for, sei lá, o carro tal, eu não quero nada. Se não for logo a casa que eu quero, com piscina, com não sei o quê, pago aluguel. Prefiro do que entrar em algo que eu sei que não foi a promessa que Deus me fez. Geração soberba. Que bom, se o Senhor te der a oportunidade de você sair do 0 a 100, top. Mas o problema é que nem sempre funciona dessa forma. E às vezes nós deixamos de ter níveis de conquista na vida, porque ainda não aprendemos que precisamos ser aprovados primeiro em algumas tempestades.
E aí, nós estamos diante de uma geração que não consegue conquistar. E culpa. Só que o problema não está na clareza. Minha vida espiritual não muda porque eu não tenho clareza. Não, a tua vida espiritual não muda porque você não tem disciplina. Tua vida espiritual não mudou porque você ainda não entendeu o caminho da disciplina. E o caminho da disciplina não é misterioso. É exercício de coisas que não gostamos, mas que praticamos insistentemente. Então não tem grandes descobertas, se nós não entendermos que precisamos praticar nas pequenas coisas. Uma outra coisa que eu li essa frase, não é minha, não é de minha autoria. Decisões mudam destinos, mas ambientes potencializam resultados. Não é minha essa frase. Decisões mudam destinos, mas ambientes potencializam resultados. Quer chegar do outro lado? Potencialize o ambiente que você está inserido nele. Se desafie a estar em outros ambientes que te tirem da zona de conforto, que remodelem sua visão, que alterem os seus gostos. Que isso? Alterem os seus gostos. Você vai comer arroz com ovo e vai ficar 40 anos só comendo arroz com ovo? Permita-se novos paladares. Eu não estou criticando não, tá? Porque tem gente que é feliz e gosta. Só que você não pode amarrar uma vida inteira em apenas um comportamento. Se permita novos cheiros. Se permita conversas que te tirem do teu ambiente. Se permita contemplação de lugares que te façam sonhar. Se permita, ainda que digam que vai ser impossível, eu vou te dizer que não é impossível, mediante o lugar que você veio. A terra não é nada do lugar que viemos, que é a eternidade. Então os nossos olhos precisam se acostumar com aquilo que é nobre. Por que eu estou vendo essa geração não ser desafiada a viver novos níveis? Porque não conseguem se conectar com ambientes que potencializem a sua vida, ou a vida almejada. Está comigo? Está comigo? Se você quer ser alguém grande no espírito, você precisa caminhar com alguém grande no espírito, que vai te desafiar, que vai te deixar desconfortável, que você vai receber ele com a caneca de café no portão e 3 pães no dedo e vai dizer para ele, senta aqui para comer. Ele vai falar, hoje não, porque eu estou em propósito. Está comigo? Hoje não. E aí aquilo vai dar um start em você. Por quê? Porque você vai ser desafiado. Não? E essa música aí que você está ouvindo? Dá para trocar de rádio, não? Por quê? Não está fazendo bem para a minha audição. Não está legal. Mas quais são os ambientes? O apóstolo pregou aqui. Será que estamos descendo para rastejar junto com a serpente? Jesus não desceu no ambiente desestabilizado dos discípulos. Ele não desceu, não desça. Não deixe ninguém te trazer para o mundo desconfortável dele. Eu vou repetir, não deixe ninguém te trazer para o mundo desconfortável dele, para o mundo desestabilizado dele, para o mundo de frieza dele. Não deixe. Jesus olhou e falou, eu não tenho conversa com vocês, eu tenho conversa com os demônios. Vou resolver com eles. E a vocês, a fé é algo que se... Gente, olha isso aqui. Jesus não poderia ter dado a eles, recebe aí, ó, uma medida de fé. Recebe aí uma libertação da covardia. Jesus, isso aqui
que é autodesenvolvimento, tá? Para mim, Jesus era perfeito. Perfeito. Ele disse, covardes. O que Jesus estava fazendo ali? Denunciando algo que estava dentro deles, mas que eles estavam fugindo da verdadeira realidade deles. Aí Jesus disse, até onde vocês vão ficar com essa covardia? E outra coisa, até onde vocês vão ficar sem fé? Aí em outras palavras, by Michele Ribeiro, o problema é de vocês se vocês são covardes. E o problema é de vocês se vocês não têm fé. Eu tenho para resolver. O que está em mim, está em mim. Aquele que quer, pede, vai receber. Eu não vou dar aquilo que o homem não reconhece que precisa. Estão entendendo o prisma dessa palavra? É porque antigamente os cultos que nós entrávamos era para isso, a gente sentava para falar assim, meu Deus do céu, ui, ai meu Deus do céu, e a gente ficava doido. Por quê? Porque a gente saía reconhecendo tudo que a gente precisava. A gente saía quebrado. Não era uma parecida. Eu fui testemunha muitas das vezes do que eu vi. Muitas vezes vi. E vi Deus revelando profundo e escondido. Não sei se você vai lembrar, mas um dia eu estava numa consagração. Eu era nova convertida, estava acompanhando um jovem. Deus te tomou com autoridade para ele e disse, olha só, garotinho. Aí ele fingiu de besta, né? Porque a gente pode fugir do homem, mas a gente não foge de Deus. Aí ele olhou para a direita, para envergonhar o profeta, olhou para a esquerda, como quem diz, ela está falando comigo? Aí você falou, é você mesmo, garotinho. Olha só, o Senhor manda te dizer, ou você muda de vida, ou tem uma sepultura aberta. Hoje em dia, se Deus tomar um vaso assim, aquela igreja lá, ó, aqueles irmãos lá estão mandados. Está me amaldiçoando. Porque hoje em dia não acredita-se mais que Deus usa homens e mulheres de Deus. Fui naquele culto para ser amaldiçoado. Aquela irmã estava maluca. Eu vi, eu ouvi, eu fui testemunha. Passou em média um mês e meio. Recebemos a notícia. Onde estava o jovem? Tristemente, teve um destino terrível. Mas o Senhor deu a ele a oportunidade de mudar de vida. Mas quando ele ouviu, ele endureceu o coração. Então nós entrávamos em um ambiente que Jesus falava, e ele continua falando e nada mudou. Só que nós temos permitido esse ambiente mudar e nos modelar. Diga comigo, enquanto nós estamos resistindo, tem um endemoniado lá do outro lado esperando. Pegou? Enquanto nós estamos aqui com um problema no processo, a gente está atrapalhando, sabe, a aceleração para que outras pessoas sejam libertas através da nossa vida. Tem muito gadareno esperando você e eu. Tem muitos moradores de Gadara. Tem muitas mães que estão esperando os filhos serem acorrentados, levantarem das catatumbas. Só que aonde estão aqueles homens e mulheres que andam com Jesus, mas não conhecem Ele? Essa palavra é para você que entrou aqui hoje desanimado. Você está me desanimando? Não, eu estou dizendo para você, conheça quem Jesus é, mas saiba quem você é. Diga, Senhor, todas essas coisas que estão acontecendo na minha vida são para quê? Se o Senhor está permitindo e forem realmente os demônios, eu sei que o Senhor a qualquer momento vai dar ordem a eles, mas o que eu estou deixando de fazer? O que eu estou deixando de praticar? Sabe? A tempestade, e assim eu vou terminando, não é para revelar que Jesus te deixou, porque Ele não te deixou. Não é. Não crie essa expectativa. Algumas tempestades são repentinas, sim. Mas, acredite, elas
são indicadores de demônios. Sim! Mas aonde tem demônio, gente? Para quem é filho, tem presença do Rei da Glória. Eu não consigo ver dias adversos nós passarmos sozinhos. Só que eu finalizo com esse pensamento. As tempestades, naquela época, alguns estudos vão dizer que elas eram incomuns, e de fato eram. Mas isso aqui é bem interessante, porque o Mar da Galileia, ele fica a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, sendo cercado de alguns planaltos. E do lado nordeste fica o Monte Hermon, e é muito alto, ele tem 2.700 metros. Então, olha aonde ficava localizado o mar. Então, o que acontece aqui? Quando o ar frio do Monte Hermon encontra com o ar quente que sobe do mar, isso afeta a frequência. E por esse motivo, aconteciam essas tempestades. Então, gente, entenda bem isso aqui. Eles, sendo conhecedores, presta bem atenção nisso aqui. Eles sendo conhecedores dessa geografia, eles não eram para saber que aquilo ali estava alguma coisa desenquadrada? Mas o problema é, tem coisas que nós não queremos entender. Tem coisas que a gente não quer aceitar. Mas eu vim aqui hoje te dizer o seguinte. Na minha humilde opinião, eles conheciam Jesus, mas eles ainda não tinham a revelação do senhorio de Jesus. E aqui eu encerro. Mateus 6:24 vai dizer o seguinte: você não pode servir a dois senhores. Ele não divide o senhorio dele com ninguém e com nada. Se você crer que Jesus é o teu Senhor, ele se manifestará como teu Salvador. Também, pois está escrito no Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada. Se realmente nós o considerarmos como Salvador, mas como Senhor, as coisas vão ser totalmente diferentes. Sabe, eu vim aqui te desafiar hoje. Romanos 10:9 está escrito: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, olha só isso aqui, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Chegou o tempo dessa geração conhecer quem é o Senhor no seu senhorio. Chega de uma igreja que só conhece o poder salvífico. Eu não estou reduzindo isso. Eu só estou dizendo que essa igreja desse tempo está banalizando isso. E ser salvo não é só o suficiente para alguém que deseja viver uma vida em crescimento com Cristo. Ele foi o meu Salvador, mas depois de ser o meu Salvador, passou a se tornar o meu Senhor. E quando alguém se torna o meu Senhor, já não vivo eu, mas Ele vive em mim. Já não são mais as minhas vontades, mas a vontade dEle. Já não é mais o meu querer, é o querer dEle sobre o meu querer. Sabe? É entender que aquele que tem Senhor, profeticamente tem a orelha furada e se tornou escravo. Escravo não porque vive uma vida infeliz, mas porque entendeu cada gota de sangue que foi liberada na cruz do Calvário. Então a igreja desse tempo precisa entender sobre a bênção, sobre a glorificação, sobre a vitória, sobre a exaltação, sobre tudo, sobre a intimidade, mas precisa antes de tudo dizer: Senhor, fure a minha orelha, mostre que eu sou teu escravo, mostre, eu estou disposto a me submeter a todas as ordens que a tua palavra vai liberar. Só que a
último tempo. É uma ofensa para uma geração doentia, que não aceita. Não estão acostumados a ouvir em casa o sim e o não. Não vão conseguir ouvir na igreja o sim e o não. Então hoje eu vim aqui como uma voz nesse tempo, te desafiar a dizer: Senhor, seja o meu Senhor. Eu estou disposto a ouvir o som do céu. Eu estou disposto a vestir as roupas que o Senhor quer que eu vista. Eu estou disposto a não comer se o Senhor não quiser que eu coma, mas eu estou disposto a abrir mão de meios e ambientes por amor à tua palavra. Eu estou disposto, Senhor, a andar pelas ruas, e ainda que não acreditem, eu estou determinado, porque eu sei que nunca foi sobre mim, mas a tua graça me basta. Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu reconheço que sou fraco, mas reconheço que não permanecerei. Meu Deus, se ele era o autor da vida, como a morte poderia chegar no barco? Se ele era o autor da vida, como a morte poderia chegar no barco? Se ele é o Senhor da sua vida, eu te desafio a entender, a trilhar o caminho de renúncia, a trilhar o caminho de estar com Ele, ser conhecido dEle. Finalizo o seguinte: em 2024 se conheça. Sabe por quê? Se você não se conhecer, alguém vai dizer quem você é. Sabe por que eu estou vendo uma geração que está se perdendo na sua identidade? Não se conhece. E quando está em meios e ambientes que não potencializam, despotencializam, os ambientes dizem quem eles têm que ser e o que eles têm que fazer. Se eu sei quem eu sou, ninguém tem o poder de dizer quem eu sou e o que eu vou me tornar. Só quem pode falar acerca de mim e do que eu vou me tornar é o próprio Cristo, porque Ele tem as suas mãos a minha natureza desde quando eu vim da eternidade. Deixa eu te falar uma coisa. Colossenses 1,13 diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós vivíamos em um reino de trevas. Nós vivíamos em dias, sabe, de muita adversidade, de uma vida perdida. Mas um dia Jesus nos olhou. Ele falou para nós acerca de nós e quem nós éramos. Jesus então trata com os discípulos. Atônitos e apavorados, chegam do outro lado e se deparam com um endemoniado que fica liberto e diz: deixa eu ir contigo. Coloque-se de pé e eu finalizo do seguinte, deixa a luz acesa. O gadareno teve vontade de ir com Jesus. Ele sentiu o desejo de acompanhar, disse: deixa eu ir contigo. Deixa eu te acompanhar. Deixa eu aprender na tua escola. Deixa eu pós-graduar aí contigo. Jesus disse: não. Você tem que ficar onde você está, porque você vai ser mais útil. Por quê? Porque agora eu te limpei. E depois que você tomou um banho de sangue e ficou limpinho, você precisa dizer para eles que você tem um dono, mas que você tem um pai. Antigamente,
Quem possuía você te escarnecia. Mas agora eu cheguei para ser o teu Senhor. Eu mudo tudo em você. Eu mudo em você para mostrar que não está ligado somente a você. Mas o que eu preciso fazer tem muito mais a ver comigo em você do que em você. Jesus estava disponível e disse: volta para cumprir a sua obra. Enquanto os discípulos estavam confusos do lado de alguém que era o autor da vida, tinha alguém que tinha acabado de conhecer e estava com o coração quentinho. Deixa eu te falar hoje, por essa palavra, não importa como você entrou aqui, o que importa é o que você decide. Jesus está contigo no barco? Não tem problema se você disser: eu já nem sei mais no final dessa palavra. Mas eu quero te falar o seguinte: Ele está aí. Ele nunca te deixou. Tem tempestade, eu vou liberar junto com você uma palavra. Aquieta-te. Silencia-te. Toda voz que está vindo no meio da tempestade para confundir os propósitos, as promessas, silencia-te. Você vai ver, você vai ouvir, você vai ver o barco passar, você vai ver que em meio às ondas é possível chegar do outro lado em dias escuros. Deixa eu te falar, as tempestades normalmente elas vêm seguida de muita escuridão. E realmente causa um pavor, porque nós não vemos a cor. Parece que tudo perde o sentido. Mas eu quero falar para você que ainda que tudo tenha perdido o sentido, olha para o lado. O sentido da vida está com você. Ele está. O nome dele é Jesus. Ele permanece. Ele nunca foi. Então feche os seus olhos. Isso, feche os seus olhos. E diga: Senhor, quais são as tempestades que estão circundando a minha vida? Quais são os ventos que estão soprando internamente que eu ainda não consegui descobrir? Ah, Senhor, quais são os vulcões que estão ameaçando entrar em erupção? Senhor, o que está acontecendo aqui dentro de mim, dentro dos meus pensamentos? Senhor, eu estou disponível. Estou disposto. Eu quero ouvir apenas a tua voz. Fale comigo, Jesus. Fale comigo, peça a Ele para falar com você. Sim, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está acalmando as tempestades que não são tempestades vistas. São tempestades na mente, são tempestades no coração. São tempestades em situações, são tempestades em vontades. São tempestades em dúvidas, são tempestades que estão trazendo uma confusão. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui. E se o Senhor está comigo no barco, é impossível naufragar. Por isso, Senhor, eu peço ao Espírito Santo, aquieta os corações que não estão conseguindo perceber quem o Senhor é. Senhor, nos mostra que o Senhor nunca deixou-nos sozinhos no barco. Senhor, e nós estamos dispostos e disponíveis a que o Senhor se torne Senhor.
Se existem pessoas aqui, Senhor, que perderam o desejo da caminhada, acende a chama novamente. Reaviva a tua obra. Reaviva, Senhor, os corações para caminharem na tua presença, para trilharem os caminhos perfeitos e agradáveis. Fala às mentes, Senhor. Fala aos corações. E altera os propósitos para a glória do teu nome. Eu abençoo a sua jornada. Eu abençoo os seus anseios. Se eles estiverem ajustados aos anseios do Senhor. E eu silencio toda a inquietação do seu coração. E eu declaro que essa semana será silenciada toda a tempestade. Subjugados estão os teus inimigos. Sujeitos estão todos aqueles que se levantaram contra a tua vida, contra o seu propósito, contra a sua casa, contra seus sonhos. Você é liberado para voltar a sonhar, porque você acredita que hoje é uma noite de decisão em manter-se no propósito e no foco que o Senhor colocou na sua vida para a jornada do Evangelho. Eu ajusto os seus pés na caminhada, que os céus sejam liberados. Eu não estou nem pedindo louvor para tocar músicas, porque eu não quero te emocionar. Eu quero que você seja consciente que esse culto o Senhor falou com você. Ouça a voz dele. Ele te conforta, ele te consola, ele cuida de você, ele se importa com a tua fala. Você fala e ele te escuta. Você fala e ele te direciona. Você fala e ainda que ele esteja dormindo, desfrute da presença, porque ele está no barco. Você vai sentir ele cuidando dos detalhes. Você vai perceber ele cuidando dos momentos de medo. Todo medo que está tomando o teu coração, toda a insegurança, toda a incerteza do amanhã, tudo que aparentemente fugiu do teu controle, ele está na popa, ele está com o travesseiro. Deite a cabeça no mesmo travesseiro com ele e descanse junto dele. Aleluia! Aleluia! Sinta Jesus! Sinta Jesus! Sinta Jesus trazendo refrigério! Sinta Jesus libertando os seus pés! Sinta Jesus chegando em Gadara e dando uma ordem! Sinta Jesus libertando! Sinta Jesus te libertando dos vícios! Sinta Jesus te libertando das cadeias! Sinta os demônios pedindo para sair! Sinta Jesus! Sinta Jesus falando à tua mente! Sinta o amor de Jesus te cobrindo, te envolvendo! Sinta-se amado, amada, protegido, cuidado, assistido! Ele não te deixa. Ele não te deixa. Ele nunca se afastou, mesmo você estando como está. Ele nunca saiu do mesmo lugar que ele sempre te encontrou. Receba a paz que excede todo entendimento. Seja livre de toda culpa. Seja tocado. Declaro essa igreja livre. Declaro você livre. Diga: eu sou livre. Eu estou saindo desse culto livre, porque a paz que excede o entendimento me envolveu. Você pode aplaudir a Jesus? Pode ser melhor, pode ser para Ele. A honra é tua, Jesus. A glória é tua.
A glória é tua. Dá a ele, dá a ele, dá a ele, dá a ele. Isso. Junto com as palmas, fale em línguas. Junto com as palmas, deixa a tua lágrima descer. Junto com as palmas, deixa o Espírito te tomar. Junto com as palmas, ouça o céu celebrando a tua vida. Ouça Jesus, ouça Jesus. Sabe por que pedi você para aplaudir? Tá vendo? Parou o barulho das palmas? Assim é o vento da tempestade. Pegou? Acabou. Tinha vento, mas quando você parou as palmas, passou o barulho. Tinha barulho de tempestade. Acabou. Você só não tinha percebido. Celebre a Jesus porque Ele está.